paz do Senhor, gratidão ao nosso Deus. Hoje eu trago um pequeno esboço antropológico sobre corpo, alma e espírito. Faremos uma definição desta tricotomia do homem baseado no Salmo 8 e o versículo 4, que diz: "Quem é o homem mortal, para que te lembre deles? E o filho do homem, para que o visites?" Quem é o homem? Temos aqui uma pergunta. E esta pergunta do salmista tem sido alvo de muitas pesquisas através de todos os tempos, tanto da parte de filósofos, cientistas, teólogos e de outros. Quando o rei Davi ele meditou sobre este problema, ele disse: "Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado." Está lá no Salmo 139, versículo 14. A Bíblia ela subdivide o homem em duas partes: o homem exterior, que é o seu corpo, e o homem interior, que é composto da alma e do espírito. A parte exterior do homem ela é visível, material e mortal, enquanto a parte interior é imaterial, invisível e imortal. Com isso iremos definir a tricotomia do homem, a começar com o corpo do homem. O corpo do homem ele foi formado por Deus do pó da terra, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isto é, da mesma terra em que vivemos. Através de análise química, sabemos que o corpo humano ele consiste de vários compostos, como ferro, açúcar, sal, carbono, iodo, fósforo, cálcio e etc. Porém, o valor real do corpo está na sua alta finalidade de ser a morada, ou seja, o tabernáculo em que habitam a alma e o espírito do homem. E 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte: "Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas." O corpo ele conserva a vida, enquanto o espírito e a alma nele permanecem. Quando o espírito e a alma deixam o seu corpo, ele morre. Em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 7, vai dizer da seguinte maneira: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." O corpo ele pode ser um produto da palavra de Deus, feito à sua semelhança. Sendo assim, ele não será aniquilado, mas ressuscitará. Por isso, Jó, no capítulo 19, versículo 26, ele vai dizer o seguinte: "E depois de consumir da minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus." Outra afirmação de importância é que o corpo ele foi por Deus determinado para ser templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 6, capítulo 19 e 20. "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." Outro ponto que iremos definir é a alma do homem. A alma, junto com o espírito, forma o homem interior, a parte imaterial do homem. Embora a alma e o espírito estejam inseparavelmente unidos, tanto dentro do corpo como fora dele, existe uma diferença entre eles. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e penetrante. Que coisa maravilhosa! Até a divisão da alma e do espírito. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então a alma ela é o órgão que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo em redor, enquanto o espírito
é o órgão do homem que lhe dá a possibilidade de ter relações com Deus. A alma, ela é a sede do sentimento. A Bíblia diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma se alegra. A minha alma está quebrantada de desejar. É com a alma que podemos amar a Deus. Como Mateus, no capítulo 22, 37, ele vai revelar. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. A alma também, ela aborrece. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta causa. A alma, ela é a sede do intelecto, com suas faculdades, pensamentos, entendimentos e saber. O Salmo 139, versículo 14, ele vai dizer: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Provérbio, no capítulo 19, 2, diz: assim como não é bom ficar a alma sem o conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Que coisa preciosa! A alma, ela pertence também aos desejos e paixões em relação à vida natural e física. Lucas vai testificar isso no capítulo 12 e 19. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Apocalipse 18, 14 também vai relatar isso. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. A Bíblia, de uma certa forma, ela vai falar, e de uma forma completa, da salvação da alma. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. E tem uma pergunta: que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Devemos, de uma forma preciosa, encomendar nossas almas a Deus, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Outro ponto que nós iremos definir, e o último ponto também, é o espírito do homem. O espírito do homem, ele é a parte invisível, né, que juntamente com a alma, ele compõe o homem interior. Ele é o órgão do homem que, como uma janela aberta para o céu, lhe dá condições de sentir a realidade de Deus e da sua palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10 e 12, nós vamos ter uma explicação sobre esse contexto. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eis o que distingue o homem de qualquer outra criatura. Só o homem ele foi criado conforme a imagem de Deus. O espírito do homem é sede das suas relações com Deus. O espírito do homem ele é a lâmpada do Senhor, como está em Provérbio, no capítulo 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Por isso, a Bíblia, muitas vezes, ela usa a palavra coração como um sinônimo de espírito. Era um só coração
e uma alma da multidão dos que criam. Atos capítulo 4, versículo 32, a parte A. Então o espírito do homem não crente, ele é morto, isto é, separado de Deus. Ele está inativo. Ele é dominado pelos seus pecados e concupiscência, sem possibilidade de ver a glória de Deus, porque está cego e em trevas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na salvação, o Espírito do homem ele é vivificado, como está em Efésios capítulo 2, o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora vejamos que tudo se fez novo. O Espírito do homem vivificado, ele pode agora ver a glória de Deus, porque o véu que antes o impedia foi tirado. O seu coração ele se tornou limpo e pode ver a Deus, como está descrito em Mateus 5 e o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão a Deus. E para nós concluirmos, uma das faculdades mais importantes do espírito do homem é a sua consciência, que é uma janela do homem pela qual Deus olha para o interior dele. A consciência é um espião de Deus que persegue o homem quando ele peca, mas que ele fala com uma voz elogiosa quando faz o bem. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.